E vamos para mais um capítulo de One Piece, capítulo 1142. E a gente já começa com a escola sendo invadida por uma cobra gigante. As crianças estão com medo pra caramba. E uma delas até mesmo afirma que é a Jormungand, a serpente do fim do mundo. Um professor até mesmo fica para tentar impedir com que essa cobra gigante pegue as crianças. E eu acredito que ele tenha apanhado para essa cobra, porque os outros professores entram em desespero na sala lá dos professores, dizendo que eles têm uma emergência e que uma cobra gigante apareceu, uma fera do submundo. Esses professores são Blade, o diretor Kiba e também a Angie, que a gente já tinha visto anteriormente. Enquanto isso, finalmente a cobra gigante alcança novamente as crianças e elas estão chorando. Não tem muito mais o que fazer. E é nesse momento que eles são salvos pelo diretor da escola, o diretor Kiba, que utilizando uma espécie de martelo, dá uma martelada nessa cobra gigante, já causando um ferimento gigantesco nessa cobra. Enquanto isso, por cima, o Saul estava também vindo para socorrer esses pequenos alunos, e utilizando seus próprios punhos, mas com haki, ele acerta um baita de um murrão que acaba com essa cobra com um único golpe, salvando assim todos os alunos desse terrível monstro e fazendo com que as crianças fiquem um pouco aliviadas. Muitas delas nem sabiam que até mesmo o diretor também é um ex-pirata, um guerreiro, então elas ficam lá animadas de verem os seus professores em ação. Apesar de um pouco velho e com dores nas costas, eles conseguiram dar conta do recado. Depois que as coisas esfriam, do meio da barba do Saul, saem a Nico Robin e o Chopper. Cara, eles se esconderam na barba do Saul, que bizarro. É uma proporção bizarra que tem esses gigantes. E a Nico pergunta, no reino solar também existem bestas assim? E normalmente existem alguns animais selvagens, mas parece que o Saul já está suspeitando de algo. Essa cobra ainda assim não é algo comum. Enquanto as crianças estão lá felizes e agradecendo ao Saul, um pequeno grupo acaba gritando para que alguém ajude o professor Wolf, que é aquele primeiro professor que tentou impedir a cobra gigante e não conseguiu. Chopper, como médico, vai lá correndo para ver o que está acontecendo e a gente vê o professor de educação física, o Wolf, todo machucado, todo sangrando. Ele diz que ele está bem e pergunta sobre as crianças. Enquanto isso, um dos pequeninos gigantes acaba perguntando para Nico Robin se eles são amigos do Luffy. E a Robin diz que sim e pergunta de volta se o Luffy fez algo com eles, mas o pequenino não responde. Isso é o suficiente para que o Saul suspeite de algo e saia correndo em busca de proteger as crianças. E o Wolf solta um aviso: Saul, tenha cuidado, não encoste nas crianças. Saul então pergunta para as outras crianças para onde foram Ilva e os outros, e eles falaram que foram naquela direção, apontando lá a direção para onde as crianças foram. E parece que eles estão dormindo, porque quando eles chamam essas crianças de volta, eles não respondem. Então tem alguma coisa de errada com eles. Aparentemente eles estão dormindo, porém andando. E andando em fila, como a gente consegue perceber nesse outro quadro. Eles estão como se estivessem hipnotizados. Mas aqui já tem um easter egg do que está acontecendo, porque ali no cantinho da tela dá pra perceber que tem uma seta. Então provavelmente isso daí é algo dos guerreiros de Deus que fizeram essa hipnose nas crianças, e a Gunko está utilizando seu poder para guiar as crianças até o navio. Ao menos é o que parece, já que dá pra perceber essa seta guiando as crianças. E por isso o diretor já manda logo para que eles soem a trombeta. Isso é um alerta que todo o país precisa saber. Saul até mesmo questiona, pô, isso daí não é um exagero não? Mas o diretor aponta pro real perigo. Saul, algo estranho está acontecendo, olhe para a floresta. E no momento em que o Saul olha, a gente vê monstros gigantescos. E olha que a gente tá no país dos gigantes. Se é gigante para os próprios gigantes, então você já consegue ter o tamanho da proporção desses bichos. Essa então é uma emergência de verdade que todo o país precisa tomar cuidado. Ao mesmo tempo, as outras crianças que ainda estavam acordadas começam a desmaiar. Eles não estão entendendo nada. É muita coisa absurda acontecendo ao mesmo tempo. E o Chopper obviamente diz para que eles coloquem as crianças no chão, porque ele precisa
precisa examiná-los logo. Ele precisa entender o que está acontecendo. Tá uma confusão aqui só. Porém, a gente para por aqui nesse momento, porque depois disso a gente vai para a parte que todo mundo quer ver, para o submundo, onde o Loki está e está parcialmente libertado. Loki, já em pé, desdenha ali do plano do Zoro. Vocês acham realmente que prender minhas pernas com o Kairi Ozeki seria o bastante para conter o meu poder? Que ingenuidade! Se querem salvar Elbaf, soltem a última algema agora. Acharam que nessa situação não poderia fazer nada? Vou mostrar a vocês. E de novo, eu tô avisando aqui, parece que o Loki não é uma pessoa tão má assim. Talvez o Loki só seja uma pessoa que precise de uma educação melhor. Porque nessa frase, apesar de soar como uma ameaça, o Loki diz que quer salvar Elbaf, porque ele é um dos poucos que sabem que Elbaf corre um real perigo, já que ele encontrou com o Shamrock. Então eu acho que no fundo, o Loki não é um personagem tão mal assim, porém, ele ainda assim apronta pra caramba, porque ele continua, ele fala que acha melhor eles se apressarem, porque se o Loki acertar alguma coisa, algo vai ser destruído. A chama irá se espalhar, e vocês sabem, né, qual é o ponto fraco real de Elbaf. E só uma outra observação aqui nessa imagem, olha o tamanho do Loki se comparado a um outro gigante. Cara, ele tá fazendo um gigante, o Harudin, parecer uma criança ao seu lado. É realmente absurdo o tamanho do Loki. Mas enfim, ele continua e ele grita: eu vou aniquilar vocês. Harudin até mesmo tenta impedir, fala para que ele pare, mas o Loki dá uma machadada, uma marretada na árvore de Adão. E essa marretada solta uma espécie de raio, que é um dos pontos fracos de Elbaf. Esse raio é tão forte, mas tão forte, que ele até mesmo acerta o andar de cima, cara. Olha que absurdo. A gente tá falando de um país que é um país feito para os gigantes, então tudo é muito grande. E ainda assim o seu golpe é tão avassalador que o raio acerta o andar de cima, causando um incêndio na árvore, que logo é percebido por todo mundo na vila. Jaru é acionado lá para tentar impedir o incêndio. Então isso daí é mais um problema para os gigantes. Além deles enfrentarem aqueles monstros gigantes, agora eles precisam deter rapidamente o incêndio, porque senão toda a vila pode ser consumida. Voltando para a escola da moça, a gente vê a professora Angie esbaforida, cansada lá porque ela foi correndo depois que ela observou alguma coisa naqueles monstros. Hoje, ela dando aula, ela acabou percebendo que as crianças começaram a desenhar coisas que elas tinham medo, coisas que elas acreditavam que iriam destruir o mundo. Uma delas desenhou Nika, outras desenhou Fantasma, Draugr, Tempestade e vários outros monstros, incluindo um deles a própria mãe, achando que a mãe dele vai destruir o mundo. Isso é uma coisa normal na aula de crianças, todas elas desenhando coisas ali que elas acham interessante, enfim. O problema de tudo isso é que esses monstros se parecem com as coisas que as crianças desenharam. Então, esses monstros que eles estão vendo são o imaginário do medo das crianças. E quando a gente tem uma visão melhor desses monstros, realmente é isso que está acontecendo. Esses monstros parecem com o que as crianças desenharam. Dá até mesmo para ver aquela Nika que uma das crianças desenhou. E a resposta para o que está acontecendo vem logo em seguida. Esse é o poder de Kirigan. Kirigan criou tudo isso, parece que ele tem um poder relacionado ao sonho, e ele dá até mesmo uma dormida ali por causa disso. E a ideia é utilizar esses monstros para conseguir raptar os pirralhos. O limite é conseguir pegar esses pirralhos até que eles cheguem ao navio. E o Kirigan ainda pergunta, será que os gigantes vão conseguir pegar as crianças de volta no meio dessa confusão toda? Porém o Somers dá uma risada e diz que o amor, entre aspas, é algo que machuca ao ser machucado. E ele continua: ei Gunko, você por acaso tem medo de alguma coisa? E a resposta chama a atenção. Gunko tem medo da Nika. Acabando assim o capítulo de hoje de um jeito com um suspense enorme. A gente não sabe o que vai acontecer com o Loki, nem mesmo com os gigantes que estão sendo invadidos pelos pesadelos das crianças. Porém, de uma coisa a gente já sabe. Infelizmente, na semana que vem,
a gente vai ter uma pausa. Então vamos ter que esperar 2 semanas para ver o resultado dessa invasão e também da libertação do Loki. E por isso se inscreva aqui para não perder absolutamente nada.